Fala, meus queridos companheiros, tudo bom com vocês? Muito prazer, aqui quem fala é o seu amigo e irmão em Cristo, Fernando Mota. E hoje, pela graça e misericórdia divina, eu estarei dando esta breve, porém importante aula para cada um de vocês, a pedido, é claro, do nosso amigo e irmão em Cristo, o nosso pastor e professor, Enéas Pereira. E o tema da nossa matéria de hoje é exatamente os profetas maiores. O autor é o nosso amigo e irmão em Cristo, Reinaldo Pinheiro, e o professor de hoje sou eu mesmo. E a arte é do nosso irmão Fagner Costa. E o diretor e também fundador do IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, é o nosso amado pastor Jorge de Oliveira Vale. Porém, contudo, no entanto, antes de oficialmente iniciar esta aula, eu gostaria de aqui repassar algumas orientações bastante importantes para cada um de vocês. A primeira orientação que nesse momento eu humildemente quero passar para vocês é para que cada um de vocês pudessem estar lendo o seu livro. Ler o livro é bastante importante, até porque logo ao ler o livro, nós automaticamente vamos crescer bastante, crescer em conhecimento. E uma segunda orientação que nesse momento eu venho passar a vocês é para que vocês venham assistir às nossas videoaulas. Assistem às nossas videoaulas, porque elas também são bastante importantes para a conclusão e execução do curso ao qual nós estamos fazendo. E a terceira orientação que agora eu quero humildemente passar para vocês é justamente para que vocês venham responder o questionário até o final de cada lição. Amém? Ok? Sendo assim, nesse momento, agora vamos para o próximo slide da nossa aula de hoje. Bom, meus queridos, como vocês podem ver, nós já estudamos o primeiro capítulo, o capítulo 1, que é o livro de Isaías, o capítulo 2, que é o julgamento com promessas, o capítulo 3, que é o Apocalipse de Isaías, e o capítulo 4, que é o consolo com julgamento. Hoje, pela graça e misericórdia divina, nós vamos aí estar acompanhando o capítulo 5, capítulo esse que tem por tema o livro do profeta Jeremias. Sendo assim, agora vamos para o nosso próximo slide. Meus queridos companheiros, como vocês estão vendo aí nessas imagens, nós iremos falar um pouco acerca da vocação de Jeremias. Mas para poder entender um pouco acerca da vocação de Jeremias, nós também temos que fazer o seguinte. Vamos ler aí juntamente comigo o livro de Jeremias no capítulo 1 e versículo 5. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Como nós estamos vendo aí nesse slide, meu querido amigo, nós claramente podemos observar que Jeremias não estava esperando ser profeta. Ele foi escolhido para o ministério através da soberania divina. E apesar de seus temores, o Senhor garantiu que seria com ele. Isso está no livro de Jeremias, no capítulo 1 e também o versículo 8. Meus amigos, eu confesso a todos vocês que a partir do momento em que eu estava lendo esta parte para poder dar esta aula, o Espírito Santo ele falou um pouco ao meu coração. E sem sombra de dúvidas, uma das principais coisas que eu pude observar e ver acerca desse versículo bíblico é que Jeremias não era diferente de mim e de você. Não, você vai observar que Jeremias, quando foi chamado por Deus para uma grande obra, ele era inseguro, ele tinha aí os seus medos, e além de possuir os seus medos, ele também possuía os seus traumas. Ele era exatamente igual a muitos de nós, quando nós viemos para a presença de Deus. Muitas das vezes inseguro, e às vezes sem entender de muitas coisas. E como diz esse mesmo slide, meu querido, às vezes não entendemos o chamado divino e queremos limitar o poder de Deus, como fez Jeremias. Porque, de acordo com a própria palavra de Deus, você vai ver que ele pronuncia as seguintes palavras. Ele disse exatamente assim: eu não sei falar, como Moisés, Gideão e outros, que foram escolhidos pelo próprio Deus e também, ao passarem, deixaram aí a tua grande marca na história da Bíblia Sagrada. E agora, meus queridos, calmamente, vamos aí para o próximo slide da nossa lição de hoje. E nesse próximo slide está escrito assim, o contexto do livro. Vamos então ler o que está escrito, o que está contido aqui nesse slide, ok? O texto diz assim: Como sempre, para que possamos compreender um determinado livro, faz-se necessário compreendermos os seus contextos. E no caso de Jeremias, um dos contextos mais importantes que devemos conhecer é o contexto geopolítico, pois nesse livro não são citados reis, reinos e regiões. E se não os conhecemos, teremos dificuldades na compreensão de suas profecias. Bom, meus queridos, com base nesse texto ao qual, juntamente com vocês, eu pude fazer a leitura,
nós podemos ver e entender como é importante o estudo, como é importante a gente estudar determinados tipos de coisa quando se diz respeito em relação à palavra de Deus. Até porque, para que nós possamos ter uma plena convicção e compreensão de certos textos, é necessário cada um de nós estudarmos todo o contexto político daquela sociedade e o que estava envolvendo toda uma história, toda uma trajetória. Ou seja, quando nós estamos diante de um texto bíblico, é necessário também que nós venhamos estudar todo o contexto. Até porque, uma vez que nós estudamos todo o contexto de uma determinada história, nós vamos verdadeiramente estar por dentro de todo e qualquer assunto. E se a gente não estudar profundamente certos textos da palavra de Deus, ou certos costumes de certas sociedades, na minha visão, na minha concepção, nós claramente estaremos correndo um grave risco. Risco esse de muitas das vezes falarmos uma heresia. Mas o que é uma heresia? Heresia, meus queridos, são coisas que não são reais, são coisas que não são verdades. E sendo assim, por não estudarem cautelosamente algumas coisas diante da palavra de Deus, muitos pregadores acabam por falta de conhecimento, acabam até passando algumas informações relativamente falsas para a igreja em meio a uma ministração. Bom, eu creio que cada um de vocês que estão assistindo essa aula já puderam entender e compreender um pouco acerca do que é o contexto de um livro. Se vocês porventura já entenderam, então, sendo assim, pacientemente, vamos agora para o próximo slide desta aula que nesse momento eu humildemente estou passando a vocês. Meu querido, a partir de agora, nesse próximo slide, vamos então estar falando acerca da realidade da época de Jeremias. Bom, esse texto que está diante de nossos olhos está dizendo exatamente assim: a realidade da época de Jeremias era diferente e muito mais difícil do que a da de Isaías, pois apesar de Jeremias ter presenciado o reinado do piedoso Josias, este reinado não foi suficiente para curar a ferida espiritual aberta pelo antecessor deste rei. História essa que está registrada no livro de Jeremias, capítulo 8 e versículo 11, e também no livro de 2 Reis, capítulo 23 e 26. E esse rei era claramente Manassés, que reinou 55 anos, e possivelmente foi o assassino de Isaías. E agora você que está vendo esta aula, você vai perceber, você vai notar exatamente o seguinte: você vai ver que aí está escrito uma marcação de um livro bíblico. Ou seja, você vai claramente ver que está marcado Jeremias capítulo 8 e o versículo 11, e também o livro de 2 Reis, capítulos 23 e 26. Agora, por que isso acontece? Por que essa marcação está aqui? Eu quero deixar uma coisa bem clara para você que está participando desta aula. Bom, é bastante importante você ler o livro e é também bastante importante você responder o caderno de anotações. Porém, outra coisa bastante importante que você não deve se esquecer, meu amigo, é que você também deve ler os textos bíblicos. Então, leia o texto bíblico, porque uma vez que você faz isso, você automaticamente vai estar mais por dentro da história bíblica, você vai estar mais por dentro daquele assunto que poderá ser tratado nesta aula ou em qualquer outras aulas que muito provavelmente você estará assistindo. Bom, nesse momento então prossigamos com a leitura. Após a morte de Josias, rei de Judá, em um confronto mal sucedido contra o faraó Neco, que subia para batalhar em Carquemes contra a Babilônia, Josias foi sucedido por seu filho, Jeocás, no ano de 609 a.C. Porém, seu sucessor reinou somente 3 meses, sendo destituído do trono e levado cativo ao Egito. Em seu lugar, o faraó empossou Eliaquim, a quem deu o nome de Joaquim. Bom, meu querido, se você acompanhou a leitura aí comigo, agora pacientemente vamos para o próximo slide aqui, nesta pequena videoaula que você está assistindo, certo? Meu querido, ao observar atentamente esse slide pelo qual está na sua frente agora, você vai ver que ele está escrito assim: o mal que vem do norte. Vamos então para a leitura desse texto. Eu trago do norte um mal. Jeremias capítulo 4 e versículo de número 6. O Senhor continua usando o profeta para falar do juízo que viria sobre os moradores de Judá, juízo esse que seria aplicado através da Babilônia. No capítulo 6, o Senhor mostra a vara que usaria para castigar a Judá, isso é, a Babilônia,
e mostra os motivos desse juízo. A rebeldia de Judá, que abandonou ao Senhor, seguindo os deuses pagãos. O Senhor manda que retornem ao primeiro amor. Andai pelas veredas antigas, Jeremias capítulo 6 e versículo de número 16. Meu querido, aqui você vai observar e ver que, infelizmente, o coração de Deus estava bastante entristecido. Por quê? Porque eu acredito, eu creio que claramente quando Deus olhava para a nação, para o povo de Israel, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele colocava em seu coração uma expectativa. Expectativa essa que, por sua vez, era positiva. Porém, contudo, no entanto, esta mesma expectativa não era cumprida. Porque você vai ver que o povo de Israel, eles pecaram grandiosamente contra Deus. Eles cometeram um grave pecado. Pecado esse de quê? De idolatria. E a idolatria, sem sombra de dúvida, meus queridos, é algo que infelizmente entristece muito o coração de Deus. Até porque nós temos que lembrar o seguinte, que Deus, ele é o único, ele é o primeiro, ele é o princípio e o fim. E claro, o nosso Deus, ele é um Deus glorioso, poderoso, e sendo assim, ele claramente não reparte a sua glória com absolutamente ninguém. E o fato da nação de Israel estar desse jeito, idólatra, fez com que Deus então pudesse tomar aí uma decisão drástica. Decisão essa de castigá-los um pouco. Mas Deus castiga, até porque Deus, ele é um pai. E quando o pai ele castiga um filho, ele quer disciplinar esse filho. Ele quer que esse filho esteja de acordo com a sua vontade, certo? Mas qual que era o castigo de Israel? O que Deus ia fazer com Israel? Muito simples. Como vocês observaram nessa leitura, vocês vão ver que o próprio Deus ele permite algo. Ele permite que o povo da Babilônia, povo esse que não era amigo de Israel, pegasse a nação de Israel, pegasse as pessoas. E assim foi feito, eles pegaram as pessoas e levaram essas pessoas cativas e essas pessoas ficaram distantes da sua terra. Essas pessoas ficaram longe da sua terra por longos 70 anos. Basta tão somente você pesquisar aí na tua Bíblia ou até mesmo através do Google. Você vai ver como é que foi esse período com maiores detalhes. Amém, meu querido? Espero que você tenha entendido e compreendido esta parte da aula. Sendo assim, agora vamos então calmamente para o próximo slide desta aula. Bom, meu querido, agora rapidamente vamos então dar continuidade para a leitura desta aula. O texto que está contido nesse slide diz exatamente assim: a confiança no ritualismo. Vamos lá. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: o templo do Senhor é este. Farei também esta casa, que se chama pelo meu nome, no qual confieis, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz em Siló. Esse texto está escrito no livro de Jeremias, capítulo 7 e versículo 4, até o versículo 14. E como todos nós podemos ver, diante desse texto bíblico, os judeus achavam que estariam em segurança enquanto estivessem no templo. Achavam que se observassem a liturgia do templo, poderiam fazer o que quisessem. Como vocês poderão ver aí no livro de Jeremias, capítulo 7 e versículos de números 9 e 11. Mas o Senhor os adverte, dizendo que se eles se achassem no direito de fazer o que bem entendessem, pois esses estavam protegidos pelo templo, deveriam observar que até mesmo o templo havia sido tomado no lugar do Senhor. Sendo assim, o Senhor destruiria o templo, faria como fez em Siló. Se você quiser ficar por dentro desse texto, basta você ler aí o livro de Jeremias, capítulo 7 e também o versículo 14. Meu querido, agora nessa aula eu quero abrir um parênteses para dizer para vocês uma coisa bastante importante. Se vocês observaram atentamente isso, vocês vão ver que o povo, a nação de Israel, os judeus, lamentavelmente não estavam agradando o coração de Deus, o coração de nosso Pai. Por quê? Porque eles estavam confiantes, mas não confiantes no Senhor. Eles estavam confiantes no ritualismo. Ou seja, eles realmente não estavam se arrependendo aí de seus pecados. Eles pecavam cada vez mais, eles erravam cada vez mais. Até porque, quando você observa o conteúdo dessa história, quando você vê o conteúdo desse texto, você vai observar que quando o homem pecava, o homem então, ele dava sacrifícios ao Senhor. Ele sacrificava animais. E esse sacrifício, meio que, entre aspas, purificava o ser humano, purificava o povo de Israel de seus pecados. Porém, contudo, isso não mudava o coração deles.
Eles continuavam pecando, por quê? Porque os seus corações estavam, infelizmente, distantes de Deus, distantes do Pai. E lembrando, meus queridos, que não é isso que Deus quer para nossas vidas. Não é isso que Deus quis para o teu povo. Não. Ele quer que nós nos arrependemos de nossos pecados. Ele quer que nós nos arrependemos de nossas falhas. E assim, uma vez que isso acontece, nós claramente vamos ter aí uma comunhão maior com Ele, uma comunhão melhor com Ele. E assim, claramente, através de nossos comportamentos aqui na terra, o nome dele será engrandecido e exaltado. E é essa a visão dele. E é essa a vontade dele em relação à minha, em relação à sua vida. Amém? Ok? Eu humildemente aqui espero que você tenha compreendido aquilo que o Senhor Deus está passando para você através desta aula. Bom, agora sem perca de tempo, vamos para o próximo slide desta aula. Meus queridos, nesse mesmo slide está escrito assim, um arrependimento superficial. E há uma escrita que está dizendo assim, e curaram superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo, paz, paz, quando não há paz. Nesses capítulos, o Senhor descreve os pecados de Judá e o seu castigo. Os pecados de idolatria, aí no livro de Jeremias 8 e versículo 2, adultério, Jeremias 9 e versículos também de número 2, mentira, Jeremias 9 e o versículo de número 3. Além, é claro, de iniquidade, Jeremias 9 e versículo 5. E devido a isto, eles seriam duramente castigados pelo Senhor. Meus queridos, quando eu estava analisando esse slide, quando eu estava estudando essa parte da aula, eu pude observar e ver que naquele tempo em Israel haviam algumas classes de profetas. Porém, esses profetas não eram os profetas de Deus propriamente dito. Esses profetas, na verdade, eles eram falsos. Por quê? Porque esses mesmos profetas não falavam de arrependimento, não falavam contra o pecado, não. Eles eram aqueles tipos de profetas que falavam exatamente aquilo que o povo queria ouvir e não aquilo que o povo precisava e devia ouvir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Pai. O povo estava todo torto, o povo estava todo errado e mesmo assim essas pessoas teimavam em dizer que no meio deles haveria paz. E isso nos dá a entender o seguinte, que o povo ele poderia ficar do jeito que estava. O povo poderia continuar falhando, que Deus meio que, entre aspas, aprovava essa situação. Quando na verdade, quando na realidade, isso não acontecia. E é aí que Deus levantava o profeta Jeremias, e usava o profeta Jeremias com poder, autoridade e graça. E ele era um profeta muito genuíno, muito verdadeiro. E infelizmente, ao longo da história, você vai ver e observar que a nação, lamentavelmente, não dava ouvidos a esse profeta. Não, acredite se quiser, a nação, o povo de Deus, preferia milhares de vezes dar atenção para essas pessoas que profetizavam apenas o bem, que falavam apenas o bem e não pregavam acerca do juízo. Não falavam aquilo que o grande Deus queria que eles ouvissem. E isso, meus queridos, muitas das vezes trouxe para a nação de Israel uma cura, mas não uma cura completa, uma cura superficial. E eu quero aproveitar esta parte da aula e dizer a vocês que o nosso Deus não quer que nós venhamos viver uma vida superficial. Não, muito pelo contrário. O que Ele espera de mim e de você é que todos nós venhamos viver uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida onde nós verdadeiramente venhamos estar curados de tudo aquilo que Satanás fez conosco no passado. E essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus para cada uma de nossas vidas. Deus não nos quer que nós venhamos viver no pecado. Não, muito pelo contrário. Ele quer que nós venhamos viver em santidade. Mas o que é santidade? Santidade nada mais é do que a separação para o nosso Deus. A separação deste mundo, dos pecados deste mundo, para as coisas boas, para as coisas eternas, diante da presença do nosso Senhor. Ok? Amém? Bom, meus queridos, sendo assim, então chegamos ao final desta aula. E aqui eu me despeço de você. Fique com Deus, fique com meu abraço. Até a próxima oportunidade, se assim, com a sua misericórdia, o nosso amado e querido Deus, porventura, me permitir. Ok? Amém? Tchau!